Oi, vem cá, vem dar uma olhada nessa pintura. Ela é do século XVII e foi pintada em 1643 por Wilhelm Klass. Ela está aqui no Museu Petit Palais, em Paris. Dá uma olhada nesse detalhe da transparência dessa taça de vidro. Vamos ver como que se faz para pintar isso usando uma espátula. Nota que é extremamente transparente. E esse brilho, como que a gente consegue? Vamos pintar? Para produzir essa pintura, nós vamos usar espátulas, uma pequena e uma maior. As tintas que nós vamos usar serão o branco de titânio, o azul da Prússia, o magenta quinacridona, aqui é um rosa quinacridona escura, e um amarelo limão. Nós vamos usar um óleo de cártamo ou pode ser óleo de linhaça para uma eventual diluição da tinta. E para fazer o esboço, vamos usar esse carvão vegetal. Esse é o modelo que nós vamos passar para a tela. Então nós vamos começar o modelo traçando as elipses e o quadrado que tem logo abaixo delas. É um desenho simples. Você passa um traço no centro do trabalho, aqui do desenho, para checar se a elipse está simétrica, uma metade com a outra. E através desse traço você se orienta para produzir todas as elipses. Procura manter essa distância igual à distância do outro lado, sempre. Você pode usar um lápis para checar se essa metade da elipse tem a mesma proporção, está no mesmo tamanho dessa metade aqui. A minha deu aqui, olha. Então é só fazer o ajuste. Aqui você faz a mesma coisa. Está certinho. Aqui embaixo nós temos outra elipse, mas que aparece só a parte de baixo dela, que é justamente o limite do líquido, a parte mais baixa do líquido. E você pode então, a partir dessa elipse, descer o quadrado, que também vai estar centralizado. É necessário que esteja nessa medida. Aqui nós temos os detalhes da pintura que nós não vamos produzir nesse trabalho, porque o nosso foco aqui é a transparência da taça. Então nós vamos ficar só com esse modelo aqui da taça. Esse é o esboço. Vamos usar para preenchimento, no primeiro momento, essa espátula maior. Para produzir o fundo, eu vou misturar primeiro um pouquinho de branco de titânio, o azul da Prússia e o magenta. Na verdade, eu vou produzir aqui uma cor violácea e escura. Pronto, um violeta de tonalidade bem escura. Ainda assim ele está um pouco claro porque eu acrescentei branco. Esse violeta é uma cor secundária, já que eu misturei as duas primárias, e eu preciso de uma cor cinza. Então, para isso eu coloco a terceira cor primária, que é o amarelo. Essa cor vai anular, vai fazer com que o violeta fique acinzentado, fique neutro. Agora eu preciso fazer um teste para saber se essa cor que eu tenho, que cor ela é, porque ela é muito escura. Então para isso eu coloco um pouquinho de branco em um pouquinho da minha mistura e checo a cor. Veja que ela ficou realmente neutra, ficou cinza. Eu vou usar esse cinza como base e vou controlar a tonalidade dele com o branco.
Veja que o meu cinza ainda tem algo de violeta. Então, para mudar isso, eu coloco mais um pouquinho de amarelo, para que ele fique um cinza bem neutro. Então assim eu controlo a tonalidade e a cor do cinza que eu preciso. No meu modelo eu vejo que ele é um tanto mais amarelado, então eu busco essa cor. É essa cor aqui que eu vou usar para preencher o fundo. Eu vou cobrir esse desenho, já que eu tenho ele na memória. Você pode, se quiser, reservar o local do desenho, deixando uma linha aqui, para mostrar onde é o esboço. Ou, se você preferir, você pode cobrir simplesmente com uma camada de tinta. Se você colocar uma camada maior de tinta, ela vai cobrir. E se você deixar ela fininha, ela não vai cobrir totalmente. Eu acho mais interessante que cubra. E se você precisar do desenho, você refaz. Faz com cuidado para não cobrir totalmente se você achar necessário. Então veja, eu peguei a base que eu já tinha, que é uma cor terciária, e acrescentei o amarelo. É essa cor que eu trago para preencher o fundo. Para a elipse dentro da taça, eu vou escurecer um pouco a cor do fundo, colocando um pouquinho mais de colorido nela. A espátula um pouco menor agora. Eu vou produzir a parte mais escura então. Essa aqui, mantendo a cor do fundo, eu consigo a transparência do vidro. Eu procuro não fazê-lo uniforme, deixando algum lugar mais claro e outro mais escuro. Se você por acaso precisar fazer as medições novamente, faça para checar se ele realmente está simétrico. O processo é o mesmo, é só você pegar o lápis e medir, calcular do meio para a borda. Aqui nós já temos essa orientação do meio. Se você pode observar se você deixou igual ou não. A parte do líquido tem aquela elipse que eu acabei desmanchando, mas eu vou revê-la. Eu vou fazer ela nessa altura. E lembrando que eu tenho uma elipse para produzir aqui, olha. Então, eu vou tirar um tanto da tinta e para essa elipse eu vou pegar a cor bem mais escura aqui que eu já tinha preparado. Mas ainda assim a mesma cor do fundo, já que o vidro é transparente. Eu vou preenchendo simplesmente. Veja que aqui é a cor do líquido, que por ser transparente também ele tem quase a mesma cor do fundo.
Aqui dentro a superfície do líquido é um pouco mais escura, então eu vou utilizar a base que eu já tinha, esse violáceo, acrescentando um pouco de amarelo. Ele vai ficar um tanto esverdeado agora. É essa cor que eu vou usar lá dentro, na superfície do líquido. Aqui eu faço os movimentos horizontais, já que trata-se da superfície. Aqui, para fazer essa parte de baixo com mais tranquilidade, eu pego a tinta com o outro lado da espátula. Veja. Até agora eu venho pegando a tinta com este lado, que fica aqui para o lado esquerdo da espátula. Então eu vou descartar esse lado e vou pegar assim, para que ele fique do outro lado da espátula, e assim eu consigo fazer aqui na tela a parte de baixo com muito mais facilidade. Vou continuar usando essa cor mais escura para produzir aqui esta parte mais escura do líquido. Isso ajuda a dar volume. Veja, com uma espátulada única, um movimento único, vertical, eu faço o preenchimento, simplesmente. E aqui, você pode observar no modelo, tem uma parte escura também. Para a parte de cá, esse lado esquerdo, eu tenho um reflexo do resto da composição, que deixa um tanto alaranjado. Então eu vou produzir com amarelo e um pouquinho do magenta, essa mistura um tanto alaranjada. Aí eu trago essa cor para cá. Eu tenho uma cor alaranjada aqui também, então eu vou aproveitar esse laranja e vou passar aqui diversas vezes para que ele se misture com a cor do fundo, produzindo para mim o resultado que eu preciso. Nessa parte para baixo, eu vou produzir a área que vai abrigar as esferas, essas meias esferas. Então eu vou cobrir toda com uma mistura escura e fazer o degradê, como eu fiz em cima. Então eu trago de novo a mistura com um pouquinho de amarelo. Faço com que ela fique neutra, terciária. Veja que ela está mais violeta, então colocando amarelo fica preto. Se colocar branco vai ficar cinza. Aqui eu preciso de uma cor bem escura, então evito o branco nesse momento. Eu faço o mais escuro que eu puder. Procuro fazer um preenchimento rápido e deixando pouca tinta no trabalho. Você pode continuar trabalhando com esse lado da espátula, assim, ou se você preferir, aquela forma que eu mostrei, para pegar tinta ao contrário. Veja, para trabalhar detalhes desse lado, a tinta fica do lado esquerdo da espátula, e se você pegar o outro lado, você faz esta borda aqui com facilidade, daqui para cá, olha. Veja que você produz uma linha reta com muita tranquilidade. Então você tem que usar a ferramenta da maneira que melhor lhe favorecer. Lembra como a espátula é muito diferente do pincel? Ela tem poucos recursos. E você tem que usar de criatividade para que você trabalhe movimentando ela de todas as formas, para te favorecer. Veja que se eu quiser um degradê, eu vou ter que passar várias vezes no mesmo lugar
E daí a tinta vai se mesclando com a que já está lá, ou eu posso deixar dessa forma se preferir. Nesse caso eu prefiro o degradê. Eu tenho umas cores mais claras aqui nessa borda. Aqui onde tem um reflexo, eu tenho um amarelo e eu vou pegar aqui. Aquele mesmo amarelo, aquele alaranjado que eu já usei. Que eu tinha aqui em cima. São reflexos do ambiente ou mesmo dos elementos da composição. Aqui eu tenho alguns detalhes. Veja no modelo. Eu produzo com a ponta da espátula, com muito pouca tinta. Do outro lado também tem os mesmos detalhes. Veja que o que eu estou fazendo é uma interpretação do modelo. É uma outra técnica diferente da do autor. Então você pode ver que você consegue muitos resultados com a espátula, desde que você respeite as características, as peculiaridades dela. Então aqui o desenho da esfera. Aqui eu tenho uma outra mais abaixo e mais uma aqui. Elas vão ser intercaladas. Tem uma outra. E aqui mais uma. Para o outro lado aqui tem uma outra esfera mais escura. Essa parte eu tinha riscado um pouco mais abaixo, então eu vou consertar aqui, que é o pano que você vê lá no modelo. Eu só vou colocar aqui a tinta branca para que ela dê contraste, o contraste que eu estou precisando para o nosso trabalho, mas não vou trabalhar os detalhes do tecido. Partindo agora para os detalhes, eu vou fazer primeiro essa parte. Olha no modelo que tem um brilho. Aqui nessa área ele desce daqui para cá, olha. Então eu anoto com a espátula ou mentalmente onde é que eles estão, onde estão esses dois riscos do brilho. E depois eu venho com a ponta da espátula e o branco puro, veja só aqui na paleta, veja, uma quantidade de tinta que eu acho razoável. E com ela eu vou fazer o primeiro traço dos brilhos. Ele acompanha mais ou menos a lateral. Um pouco mais inclinado talvez. E mais um aqui do outro lado. Pronto. Se você precisar, você pode diminuir, você pode passar a espátula mais uma vez aqui para cá. Eu acho que não é interessante, porque o trabalho da espátula fica melhor quando é feito de uma vez só. A borda de cima do vidro é um tanto mais escura ainda do que está aqui. Ela não é escura com a mesma intensidade em toda a borda. Então eu vou escurecer um pouquinho aqui do lado e um pouquinho mais aqui. E aqui eu vou deixar como está. Para isso eu vou pegar a tinta escura que eu tenho, vou pegar esse que está um tanto violeta, uma quantidade pequenina, e com delicadeza eu vou colocar aqui na borda. Então veja, você vai ter que encostar a ponta da espátula e depois a espátula toda e passar o risco. Aqui de novo, do outro lado, a mesma coisa, um tanto mais difícil. Se você puder, pode virar a sua tela. A minha está fixa, eu não vou conseguir virar. Então eu vou ter que trabalhar assim mesmo, olha. Daqui para lá. Pronto, ela funciona realmente como uma faca. Como se você estivesse cortando a tela. A parte de baixo, ela passa em cima desse brilho. Quer dizer que o brilho está na parte de trás da taça, lá do outro lado.
Então veja, eu coloco a ponta primeiro, e se eu for colocar assim eu não tenho muita firmeza, minha mão treme. Então eu coloco a ponta já direcionando, imaginando mais ou menos onde ela vai passar para chegar aqui. Então vamos lá, de novo. Veja a quantidade de tinta. Ponho a ponta da espátula onde eu quero que ela comece. E desço a espátula toda e faço o traço, como se eu estivesse cortando a tela. Você vai observar que aqui nós não temos diferença, não tem um traço aqui. Esse brilho que você está vendo é um brilho da luz. O que nós temos aqui é uma diferença brusca de tonalidade, e é o que vai dar o contorno que nós precisamos. Então eu vou voltar aqui uma parte um tanto mais escura, mas ainda assim a mesma cor do fundo, para produzir essa tonalidade diferente, que vai me dar a sensação da transparência do vidro. Veja, aqui é que eu tenho uma diferença de tonalidade. Isso já me basta para parecer a transparência do vidro. Do outro lado é a mesma coisa. Eu vou alisar aqui a tinta para que saiam esses brilhos do relevo da tinta. Mas vou produzir outra borda. É isso que vai parecer transparente, essa diferença de tonalidade. De novo, vou pôr a ponta da espátula e depois eu coloco a espátula toda. Só essa diferença já basta para parecer que é vidro, tá? Se você quiser deixar essa textura, esse volume de tinta, pode. Eu acho que nesse caso fica mais bonito se não tiver. Então eu vou tirar um pouco da textura, veja. Eu acho que fica mais bonito quando tem a diferença da tonalidade apenas. Então você viu que eu fiz vários movimentos com a espátula, mas depois eu ajeitei para dar a sensação da rapidez que eu preciso. Aqui eu tenho um brilho no líquido, na superfície do líquido. Então esse brilho é um pouco esverdeado no meu modelo. Eu vou buscar a cor que eu acho que é, misturando um pouco de azul e amarelo. Veja a cor que você está enxergando no seu modelo, que é assim que a gente faz para trabalhar. O que importa é você reproduzir, você interpretar à sua maneira. Veja então que eu usei a ferramenta da forma que eu achei mais conveniente. Não existe uma regra certa que você tem que fazer desta forma. O efeito vai depender do que você conseguir, da sua criatividade ao usar a ferramenta. Aqui eu tenho uma luz clarinha. Se você colocou e não gostou, você pode tirar, mas se você ficar mexendo demais, vai deixar o trabalho muito marcado. Então é melhor não mexer e deixar a velocidade dos movimentos. Procure fazer com certeza o desenho. Não é preciso fazer movimentos longos, porque você não vai ter a destreza necessária. Então, com movimentos curtos vai ficar mais fácil. Aqui embaixo o líquido tem uma área de luz. Veja no modelo. São traços de luz branquinhos. Então eu vou usar, veja aqui a espátula na paleta, eu vou usar pouca tinta. E produzir aquele traço da mesma forma que eu produzi o traço escuro. Ele começa aqui, eu coloco a ponta da espátula e agora eu vou abaixando a espátula e fazendo o risco que eu preciso. Aqui, se você achar que o risco ficou muito grosso, você pode tirar um pouco dele. Mas veja só, eu não recomendo mexer demais porque você pode piorar o que você tem. Veja que cada vez que você coloca a espátula, você acaba modificando e você perde aquele risco
original. Então é bom treinar bastante para não tirar os efeitos. Aqui eu tenho um brilho intenso, bem branco, então eu coloco branco puro. Veja, uma quantidade bem grande de tinta. Isso aqui na verdade é o reflexo de uma janela, muito provavelmente. Então você pode colocar ele mais retinho se você achar necessário, veja. E ele tem um reflexo um pouco mais azul na parte de baixo, caminhando um pouquinho para baixo. Do outro lado temos alguns reflexos alaranjados mais intensos do que os que eu já coloquei. Um risquinho branco aqui, que organiza a base onde termina o líquido, que é a base do nosso desenho aqui. Reflexos nessa parte de vidro de baixo. Para fazer as esferas eu vou pegar um tanto do azul e vou marcar o lado oposto. Veja essa curva com a ponta da espátula. Aqui eu também tenho uma anotação para formar a esfera. E aqui também, olha. Essa curva azul é a luz que passa pela esfera e sai do outro lado, fazendo com que ela fique transparente. Já que eu não tenho muito escuro como eu teria com o pincel, então você tem que aproveitar a qualidade do material, da ferramenta que você está usando e trabalhar com movimentos rápidos, deixando um efeito plástico também da quantidade de tinta. Os brilhos aqui são intensos, olha, é um brilho de vidro, então você coloca tinta pura. Todas elas têm um brilhozinho, é só você observar no modelo e localizar direitinho e colocar. Então esse é o trabalho feito com a espátula. Então foi esse o trabalho com espátula para transparência. Se você gostou, curte e compartilha. E não esquece de se inscrever no canal e marcar o sininho, assim você vai ser avisado dos próximos vídeos. Muito obrigado.